Queria, então, bom dia a todos. Deixa eu passar para frente aqui, acho que vai ser mais... Queria, então, agradecer o convite aí do CRO, junto com a presença, na pessoa do professor Wagner, que é um querido professor conterrâneo, que, além de tudo, meu colega de área aí da patologia, Então, a gente conversou, Wagner, para falar um pouquinho hoje para vocês dentro do assunto da estomatologia, discutindo com o Wagner assim, o que a gente poderia conversar sobre estomatologia que fosse de interesse para o clínico geral. E aí a gente chegou nesse tema sobre biópsia. Então, é uma grande dúvida do clínico, quando e por que eu devo biopsiar as lesões orais. Então, nós vamos discutir um pouquinho sobre essa pergunta aí que a gente faz toda vez que estamos diante de uma lesão. Eu me formei aqui no UFMG, então é um orgulho muito grande para mim estar aqui hoje, um prazer muito grande, Mas, atualmente, eu sou professora da PUC, Vou mostrar aqui hoje que o nosso departamento lá na PUC, alguns casos, se puder apagar essas luzes aqui da frente, acho que as imagens vão ficar melhores. Aqui é o nosso departamento, A gente tem nessa universidade um serviço de estomatologia, onde a gente atende cerca de 80 pacientes por semana, Pacientes encaminhados do SUS de Belo Horizonte, da região metropolitana, ou até mesmo de áreas mais distantes aqui de Minas Gerais. Essa clínica ela conta com o suporte de um serviço de radiologia, onde a gente tem tomógrafo, exames de imagem digitalizados, que nos ajudam muito nesse processo do diagnóstico, e também temos um serviço muito importante lá, que é o nosso serviço de patologia oral e maxilofacial, onde a gente faz lá os diagnósticos tanto de biópsias realizadas nas clínicas, como também de colegas de clínicas privadas que encaminham seus materiais para serem avaliados no nosso serviço. Então, voltando aqui para a nossa pergunta, quando eu devo realizar uma biópsia de uma alteração clínica na mucosa bucal? Então, já respondendo isso, a nossa decisão por fazer uma biópsia ela vai passar justamente quando eu me deparo com uma lesão em que, dentro das hipóteses diagnósticas que eu levanto para aquela lesão, surge a minha dúvida em relação ao que eu tenho de conteúdo ali histológico que pode confirmar a minha hipótese. Então, se eu não tenho hipóteses diagnósticas bem traçadas, a decisão por fazer ou não uma biópsia ela acaba se tornando uma grande dificuldade. Então, a primeira coisa que o clínico tem que pensar é realizar boas hipóteses diagnósticas. Então, para isso, eu trouxe aqui algumas lesões que são bem comuns de cotidiano da clínica, e que pode nos ajudar a decidir se eu devo ou não fazer uma biópsia. Então, o que é a biópsia? A biópsia é um procedimento cirúrgico, onde eu coleto fragmento de tecido, Esse tecido pode ser coletado de forma parcial, então eu tenho aí a biópsia incisional, ou eu tenho a coleta completa daquele material, chamada biópsia excisional, para que eu possa analisar microscopicamente esse tecido, E daí eu decidir qual que é o meu diagnóstico final. Então, dentro da estomatologia, a gente tem aí uma série de lesões que é o grande dificultador nessa tomada de decisão, São lesões que muitas vezes são raríssimas na cavidade bucal. Então, o clínico tem muita dificuldade aí, quando ele se depara com lesão, porque pode ser um universo de muitas lesões e, por isso, o estomatologista acaba tendo que estudar muito, ter muita experiência para ele saber levantar boas hipóteses. Mas, de forma bem didática, a gente pode agrupar todas as lesões da mucosa oral dentro desses grupos aí. Então, a gente pode ter lesões infecciosas, lesões inflamatórias reativas, autoimunes, as desordens potencialmente malignas e as neoplasias, benignas ou malignas. Então, dentro desses grupos aí que eu tentei didaticamente dividir, a gente vai discutir quais seriam as mais comuns e se eu devo ou não fazer biópsia. E nós teremos as lesões causadas pelo vírus, E na cavidade bucal, o vírus que a gente vai ter mais prevalência de lesões é o herpes simples. Todo mundo aqui já ouviu falar do herpes simples? Provavelmente já viu ou já teve um herpes simples, E o herpes simples é uma lesão
que ele caracteristicamente apresenta-se como vesículas ou bolhas que se rompem, né, formando úlceras, ou na lesão, na região do lábio pode haver uma formação de crosta, né? E quem conhece essa lesão sabe que ela tem uma evolução bem característica que dura em torno de 1 a 2 semanas. Os nossos pacientes, quando chegam no consultório, já sabem até que ele tem herpes simples, ele já conhece bem a doença, né? Mas às vezes pode acontecer, como primeira manifestação, o paciente não saber e o dentista ter que fazer esse diagnóstico. No caso do herpes simples, não existe indicação de biópsia, embora, histologicamente, a gente consiga até visualizar algumas alterações. Por quê? Primeiro que as alterações que a gente visualiza do ponto de vista microscópico não são específicas do herpes simples. Eu sei que tem uma alteração ali que sugere vírus, mas não dá para ter certeza por um exame de biópsia comum que é um herpes. E a outra questão importante é que justamente, né, dentro dessa questão da evolução, se eu faço uma biópsia, quando chega o meu resultado, o paciente até melhorou, né? Então, o diagnóstico, ele é basicamente um diagnóstico clínico, certo? Então, o diagnóstico clínico é suficiente para a gente fechar o diagnóstico de herpes. Agora, aquelas lesões que são semelhantes a herpes, mas que tem um curso prolongado, aí sim eu tenho que pensar, será que isso realmente é um herpes? Será que eu devo fazer uma biópsia pensando em outras possibilidades, né? Estou contando isso porque eu tive um caso lá na clínica de um paciente que chegou com uma lesão no lábio, que era uma úlcera, até parecida um pouco com isso, mas já estava elevada. E havia 6 meses que ele estava tomando aciclovir para herpes. Então, aí faltou o quê? Faltou entender da doença, né? Entender que o herpes ele dura 15, no máximo 20 dias. E se esse paciente não melhorou, a gente tem que pensar em outras hipóteses, né? E não esperar 6 meses para fazer essa tomada de decisão. E esse paciente tinha um carcinoma de lábio, né? Outra doença infecciosa que a gente vai ter, que surgiu aí como uma lesão muito comum, é a sífilis. Na hora que eu estava vindo para cá, um colega até me mandou uma foto de um caso, de um paciente dele, e que na hora que eu vi, assim, cara de sífilis. A sífilis era uma doença que tinha sumido, né, dos consultórios, mas que nos últimos 15 anos, mais ou menos, ela ressurgiu, né? Então, a gente tem que ficar atento, né, quando o paciente apresenta múltiplas lesões, isso aqui é um caso de um mesmo paciente, aqui é outra paciente, né? São lesões assintomáticas, muitas vezes elas podem ser uma placa, né, como essas aqui, ou uma lesão ulcerada, né, e que pode ser, e muitas vezes, na grande maioria, elas são diagnosticadas pelo dentista. Por quê? Né? A sífilis é uma infecção bacteriana causada pelo treponema pálido que vai apresentar 3 fases de evolução, né? A primeira é quando o paciente se infecta, que ele tem uma lesão chamada cancro, né? Primeira fase. É muito raro cancro em boca, normalmente acontece na genitália, mas em boca ele às vezes pode até simular um carcinoma. Qual que é a diferença clínica, né? O cancro ele desaparece, o carcinoma nunca vai desaparecer, né? Então ele desaparece e o paciente não se preocupa mais com aquilo. Passado algumas semanas ou meses, surgem essas placas que são assintomáticas e que o paciente normalmente não observa. E aí, quando ele tem a necessidade de ir ao dentista, né, essa paciente ela teve um trauma no incisivo central, foi à PUC para fazer uma restauração e a colega verificou essas lesões e encaminhou para a clínica de estomatologia. Essa paciente que tinha 14 anos quando foi feito o diagnóstico. Ou então, quando vai fazer uma limpeza, né, que o dentista, ao examinar a mucosa desse paciente, detecta essas lesões sugestivas de sífilis. Então, a gente faz o diagnóstico. No caso da sífilis, né, o diagnóstico ele é feito por outros exames que não a biópsia, normalmente, né? Então, como eu estava dizendo, a sífilis é uma doença que veio ressurgindo, né? E eu, quando fui montar essa apresentação, dei uma olhada no site do Ministério da Saúde, observem como que a lesão tem crescendo nos últimos anos, né? Então, desde 2010 até 2023, houve um aumento bem crescente e significativo dos casos. Esse é um trabalho que eu pude participar junto com o professor Bruno Benevenuto, da UFRJ. Ele levantou os principais centros de diagnóstico do Brasil e da América Latina, né? O número de diagnósticos de sífilis feitos nesses serviços. E ele conseguiu levantar 339 diagnósticos distribuídos pela América do Sul, né?
gente tem, então, um crescimento não só no Brasil, mas também em outros países desse diagnóstico. E como eu havia comentado, né, o dentista tem um papel importantíssimo no diagnóstico. Observem que dos 339 pacientes diagnosticados, quase 90% estavam nessa fase secundária, que é uma fase que o paciente não tem sintomatologia, não detecta bem essas lesões, e é o dentista que vai observar isso, examinando bem a mucosa desse paciente. Então, o diagnóstico da sífilis, ele não é normalmente realizado por exame de biópsia. Às vezes a gente faz uma biópsia, não pensando em diagnosticar sífilis, pensando em outras possibilidades, mas se eu for observar, do ponto de vista microscópico, é um padrão bem específico, inflamatório, que não dá para ter certeza que é sífilis. Se eu pegar esse material e fizer um exame mais molecular, né, um exame de imunohistoquímica, eu até consigo confirmar o diagnóstico, mas é muito mais difícil fazer esse procedimento aqui. Então, o que é mais prático para o diagnóstico da sífilis? Exames sorológicos. Então, se dentro das minhas hipóteses eu levanto a possibilidade de sífilis, antes de pensar em biópsia, eu devo pensar em fazer um exame sorológico. Para o VDRL, FTA-ABS, com as características clínicas, a gente confirma o diagnóstico, o paciente pode ser tratado e vai ser curado da doença, né? Dentro ainda das questões infecciosas, a gente tem a Cândida, né? A Cândida é um fungo muito comum, muito prevalente na clínica odontológica. Esse fungo ele faz parte da nossa microbiota, mas quando o paciente apresenta um quadro de imunossupressão, uma perda da dimensão vertical de inclusão, que ele vai acumular saliva ali no cantinho da boca, quando esse paciente faz uso prolongado de antibióticos, ele pode desenvolver um quadro de candidíase. Clinicamente, a cândida se apresenta como uma lesão eritematosa ou, às vezes, com umas áreas de ulceração. E, no caso dessa imagem aqui, né, é bem característico da candidíase associada ao uso de prótese. Ou então, se o paciente faz uso de antibiótico prolongado, ou então o paciente é recém-nascido, é comum a gente ver a cândida hiperplásica, que é essa que tem aquelas placas destacáveis. Então, esses dois padrões são característicos da candidíase. Então, nesses casos, né, como o padrão clínico é muito característico, também não tem indicação de biópsia, né? Como que a gente normalmente faz o diagnóstico de sífilis, de cândida, né? Através da prova terapêutica. O que é a prova terapêutica? Eu, diante da hipótese de candidíase, eu prescrevo para o paciente um antifúngico. Ele vai tomar esse antifúngico por 1 a 2 semanas e ele vai melhorar. Então, eu confirmei meu diagnóstico, não preciso fazer biópsia, né? Exceto alguns casos muito raros em que, mesmo com essa prova terapêutica, mesmo a gente ainda achando que é cândida, o paciente não melhorou, a gente pode tentar uma citologia esfoliativa, que é raspar aquela região com uma espátula, colocar numa lâmina de vidro, fixar no álcool e fazer uma coloração para enxergar, né, no microscópio essas hifas de cândida. Mas normalmente a gente não faz esse diagnóstico por exame microscópico e a prova terapêutica ela resolve grande parte dos casos. Tá? Agora, diante dessa lesão que também é fúngica, né, ela não é tão comum como a cândida, mas no Brasil ela é bem prevalente, que é o paracoccidioidomicose, a gente vai sim pensar na necessidade de fazer uma biópsia, tá? O paracoco é uma lesão que ele normalmente a gente tem uma lesão tumoral. Esses pontos avermelhados, né, são bem característicos dessa lesão, que são os pontos hemorrágicos. Tem um padrão de uma superfície mais irregular, uniforme. Qual que é a grande questão do paracoco, né? Ele é uma doença fúngica e o tratamento é com antifúngico. Ou seja, eu não vou tratar meu paciente com a cirurgia que eu vou fazer para o diagnóstico, né? Mas o principal diagnóstico diferencial do paracoco é o carcinoma de células escamosas. Então, por causa disso, eu tenho que fazer biópsia para descartar a hipótese de um carcinoma. Então, toda vez que eu penso na hipótese de um paracoco, eu faço biópsia para confirmar que é paracoco e para descartar o carcinoma, né? O que a gente vai observar microscopicamente? Os fungos, né? Eles vão estar mais facilmente encontrados dentro dessas células aqui, que é uma célula gigante, né? Um macrófago cheio de núcleos, que vai tentar fagocitar o fungo, mas ele não consegue resolver o problema da inflamação, o paciente vai ter
esse processo infeccioso persistente. Só vai ser curado quando a gente fizer um tratamento antifúngico bem forte para ele, né? Geralmente um antifúngico mais potente, que vai ajudar esse paciente a se curar. Então, nesse caso, a biópsia é necessária, ok? Agora, vamos para o grupo das nossas doenças infecciosas, inflamatórias e reativas, né? O que seria uma doença inflamatória ou reativa? É uma doença causada por trauma, causada por um fator irritante, placa, tártaro, né? Qualquer processo inflamatório ali na nossa mucosa. A mais comum é a afta, né? O paciente traumatiza ali, morde, um alimento pode destruir aquela superfície, causar algum incômodo. É uma doença que o paciente normalmente sabe o que ele tem, né? Ele já chega com o diagnóstico dele, ele tem afta. Ele normalmente procura o dentista só quando as aftas são muito recorrentes, quando ele tem muitos casos. E é uma doença difícil da gente resolver porque tem um monte de fator associado ali ao diagnóstico, né? Mas a biópsia não vai ser necessária nesse caso. A gente não faz biópsia quando a gente está com hipótese de uma afta, né? O diagnóstico é clínico porque nós vamos ver uma lesão ulcerada, com esse eritema, geralmente é muito comum, essa área avermelhada ao redor, essa película aqui, essa membrana amarelada, bem característico, né? E a outra característica é a resolução da lesão. Ela se resolve com 1 a 2 semanas. Por isso que a gente geralmente nas campanhas fala, pacientes com úlceras persistentes, né? Com úlceras que duram mais de 20 dias, aí a gente vai ficar mais atento. Mas uma úlcera que tem 1 semana, eu não vou diretamente fazer uma biópsia, eu vou acompanhar esse paciente um pouco mais para ver a evolução dessa lesão, porque ele pode ter apenas uma úlcera traumática, né? Já as outras lesões aqui, né, a gente está vendo tumefações que são hiperplasia fibrosa, granuloma piogênico, lesão de células gigantes, fibroma ossificante. Essas sim são lesões que eu devo fazer biópsia. Não só porque o exame microscópico vai me ajudar a confirmar esse diagnóstico, né? Mas também porque, embora sejam lesões reativas, não neoplásicas, essas lesões elas podem simular outras lesões mais graves. De forma muito rara, né? Eu posso ter uma metástase parecida com isso aqui. Tá? Metástase em boca, a região mais comum é justamente a gengiva, parece muito uma lesão reativa. Claro que eu não vou chegar para o paciente e falar, olha, eu acho que você tem uma metástase. Não, né? Mas a gente tem que fazer o exame de biópsia porque eu só vou ter certeza que não é outra lesão com o exame microscópico, tá? Voltando para a questão das lesões ulceradas, a gente não faz biópsia de uma lesão ulcerada, mas lesões persistentes, eu preciso fazer biópsia. Que foi o caso dessa paciente aqui. Essa paciente ela chegou na clínica com uma lesão como essa, né, uma lesão ulcerada na borda de língua. Era uma paciente fumante, há muitos anos, uns 40 anos que ela fumava, e tinha 6 meses que ela tinha essa lesão. A gente também vê aqui, ó, uma borda elevada, que é bem característica de quê? Do carcinoma de células escamosas. Essa aqui, por causa dessa história da paciente, foi a nossa principal hipótese. Por isso que a gente resolveu fazer aqui uma biópsia. E, para surpresa, nós vimos que a paciente nada mais tinha do que uma úlcera, tá? Olhando mais detalhadamente essa região do infiltrado inflamatório, a gente vê essas célulazinhas mais vermelhas aqui, que são eosinófilos. Então, essa paciente tinha uma lesão ulcerativa rara, chamada úlcera traumática por eosinofilia. Qual que era o tratamento? Depois que a gente faz a biópsia dessas lesões, elas regridem e cicatrizam espontaneamente. Então, a gente descartou, nesse caso, o diagnóstico de câncer, né, desse paciente, e ao mesmo tempo acompanhou até essa paciente cicatrizar a úlcera. Ela tinha uma prótese que estava um pouco mal adaptada e ela foi machucando ali a língua, formando essa úlcera. Então, na verdade, nesse caso, né, a biópsia foi importante para a gente poder tratar, diagnosticar essa paciente, mas por causa de toda a história dessa paciente que a gente fez a biópsia. As lesões do tipo hiperplasia fibrosa, né, granuloma piogênico, fibroma ossificante, lesão de células gigantes, a gente vai, do ponto de vista microscópico, entender qual é o fator que está proliferando ali naquela lesão e aí, ao mesmo tempo, descartar lesões muito raras que
que esse paciente pode apresentar parecidas clinicamente com essas lesões, tá? Então, quando a gente tem essas tumefações proliferativas na região de gengiva associadas a trauma, eu tenho que fazer biópsia, né, remover a lesão e examinar microscopicamente. Agora vamos falar das doenças autoimunes, né? As doenças autoimunes são doenças muito difíceis, né, complexas. Para o paciente é uma doença muito grave, né, porque traz um desconforto para o paciente muito grande. Do ponto de vista da prevalência, as mais comuns são o líquen plano, pênfigo e o pênfigoide, na cavidade bucal. São lesões que o paciente pode ter tanto em pele quanto em mucosa, mas muitas vezes ele chega na clínica apenas com as lesões de mucosa e é quando ele faz o diagnóstico, né? Mais uma vez, o papel importante do dentista no diagnóstico de algumas doenças. No líquen plano, né, clinicamente a gente vai ver essas estrias, é muito comum na mucosa jugal, bilateral. Às vezes ele pode ter umas áreas mais eritematosas, mais avermelhadas, que coincidem com sintomatologia. Quanto mais áreas vermelhas, normalmente o paciente tem mais dor, mais incômodo, né? Isso aqui pode parecer uma lesão potencialmente maligna, que a gente vai falar mais para frente, mas uma grande característica é que essa lesão dói, enquanto a leucoplasia ela não incomoda. Então a gente pode também pensar nessas questões aí. O pênfigo vulgar e o pênfigoide geralmente são lesões que formam bolhas ou vesículas, né? Então essas vesículas são muito difíceis de serem visualizadas porque elas se rompem rápido e normalmente vai ter uma úlcera, uma erosão que também traz muito desconforto para o paciente. No caso dessas 3 lesões, a biópsia ela é mandatória para a gente fazer o diagnóstico, né? O tratamento ele não é através de cirurgia, é por medicação, corticoide, mas a biópsia vai sim ser primordial no diagnóstico. Mas o que a gente tem que estar atento aqui no caso da biópsia das doenças autoimunes? Primeiro, entender um pouquinho do mecanismo da doença, né? As doenças mucocutâneas, dermatologicamente imunologicamente mediadas, são doenças em que o nosso corpo provoca uma resposta imune contra estruturas da mucosa, epitélio e tecido conjuntivo. Vendo nesse desenho esquemático, a gente observa que as células epiteliais elas se encontram unidas por essa estrutura aqui chamada desmossomo. Então, no caso do pênfigo, é contra essa estrutura que o sistema imunológico vai atacar. Aí ele vai destruir o desmossomo e vai fazer uma fenda. Já o hemidesmossomo é uma estrutura que une o epitélio ao tecido conjuntivo e aí o pênfigoide vai se desenvolver quando a gente tem resposta contra esse hemidesmossomo, também causando uma destruição dessa estrutura. E o líquen plano vai acontecer aqui na membrana basal, uma resposta de células imunológicas aqui contra essa estrutura. Tanto o pênfigo quanto o pênfigoide, a gente tem formação de fenda. E o que isso impacta na biópsia? Essa fenda faz o nosso epitélio ficar muito frágil e às vezes a biópsia ela é muito difícil de ser realizada porque ele se solta. Observem essa imagem aqui, olha, a gente tem um pênfigoide com a presença dessa fenda que vai se formando e aqui uma área ainda presa. Se eu fizesse a biópsia em cima dessa fenda, o epitélio ia se soltar, o patologista não ia conseguir confirmar o diagnóstico, por quê? Ele não ia saber por que esse epitélio se soltou. Ele se soltou, será que foi da manipulação do dentista? Será que foi na hora de fazer a lâmina? Então, a biópsia nesses casos, né? Aqui o pênfigo, uma imagem do pênfigo vulgar, é uma fenda menorzinha que prende um pouco mais, mas mesmo assim pode se soltar completamente, né? No líquen plano a gente não tem a fenda, mas como ele é um diagnóstico diferencial das outras, eu tenho que estar atento a preservar esse epitélio. Então, como a gente tem essa possibilidade dessa fenda se soltar, eu não posso fazer a biópsia dentro da úlcera ou muito próximo da úlcera, eu tenho que pegar um pouco de tecido normal. Então, nesse caso, é que a gente tem que pensar na chamada biópsia perilesional, tá? É muito comum os colegas falarem, tem que fazer sempre biópsia perilesional? Não, depende da minha pergunta, né? Se eu estou investigando uma doença autoimune, a biópsia perilesional é muito importante, necessária, porque não vou ter problema lá na hora de fazer o diagnóstico, ok? É muito difícil fazer essa biópsia perilesional, é muito difícil fazer biópsia de mucosa, porque normalmente essas lesões elas acontecem em regiões em que a mucosa é muito flácida, né? Ela se movimenta, eu começo a cortar ali,
né? Começa a sangrar, já não enxergo mais direito o meu epitélio. Então, tem que ter um certo treinamento para fazer essas biópsias, né? Então, é importante que um colega que não tem tanto treinamento, ele peça ajuda, né? Ou encaminhe esse paciente para um especialista por causa da dificuldade que é fazer essa biópsia. Essa biópsia tem que ter ali quantidade de material adequado, né? E justamente essa interface epitélio-tecido conjuntivo precisa ser muito bem preservada, porque é aí que o patologista vai fazer o diagnóstico. E por fim, né, a gente tem as doenças potencialmente malignas e neoplásicas. As doenças potencialmente malignas é um grupo de doenças que a gente chama de leucoplasia, eritroplasia, quelite actínica, onde a gente vai ter alterações no epitélio da mucosa. Essas alterações elas vão sendo cumulativas até que essas células epiteliais começam a perder suas características, começam a ter capacidade de invadir e formam a neoplasia maligna. Então, são doenças que não necessariamente vão virar câncer, mas, né, tem uma grande chance de se transformar e essa chance aumenta quanto mais alterações tiver. Já as lesões neoplásicas, elas se dividem em epiteliais ou mesenquimais, dependendo da célula que origina, né, essas neoplasias, sendo as epiteliais aquelas do revestimento ou as glandulares, aquelas lesões que vão vir do epitélio glandular. As neoplasias mesenquimais são aquelas que vêm do tecido conjuntivo, do tecido adiposo, do tecido ósseo, do tecido muscular, tudo isso é chamado de mesenquimal, ok? Do ponto de vista do comportamento, essas neoplasias elas podem ser benignas ou malignas. O que seria esse comportamento? Como essa célula vai proliferar? Essa célula vai proliferar muito rápido, ela tem uma delimitação muito boa, tem uma cápsula segurando ali a proliferação dessas células. Nós vamos chamar de lesões benignas. Já aquelas neoplasias que proliferam muito rapidamente, invadindo os tecidos ao redor e por causa disso causam metástases, nós vamos chamar de neoplasias malignas, que é o mesmo que câncer, ok? Então, como que a gente vai fazer o diagnóstico dessas lesões? Todas essas lesões, elas precisam ser examinadas microscopicamente, tá? Para eu saber se tem invasão, para eu saber a morfologia, se são mais parecidas ou não com a célula de origem, por isso mais agressivas ou menos agressivas, se elas são bem delimitadas ou não, né? Se elas são benignas ou malignas. Então, só o exame de biópsia vai me trazer essa informação. Então, eu nunca devo subestimar uma lesão e falar, não, isso aqui é uma lesão benigna, com certeza não é câncer, não vou precisar examinar microscopicamente, né? Ou então, isso aqui com certeza é uma lesão maligna porque está ulcerado. Só o exame de biópsia vai me falar, né, o verdadeiro diagnóstico final aí. Então, para essas lesões, é importante a gente pensar nisso. Vou dar uma acelerada aqui, porque o tempo já está acabando. Bom, as neoplasias benignas, elas têm esse padrão, né, bem delimitada. Quando é uma lesão submucosa, eu não vejo alterações de cor, nem irregularidade desse epitélio. Enquanto, quando eu me deparo com uma lesão como essa, eu vejo uma lesão totalmente destrutiva, né, bem agressiva, mal delimitada. Eu já tenho que pensar na possibilidade de ser uma neoplasia maligna. As lesões submucosas, né, elas podem ser tanto glandulares quanto mesenquimais, e aí eu tenho que sempre pensar na minha biópsia em relação à profundidade. Porque se eu estou tentando investigar algo que está abaixo da mucosa, se eu faço uma biópsia muito superficial, eu não vou ter resultado, né? Eu tenho que pensar que essa lesão está um pouco profunda, então eu tenho que ter profundidade na minha biópsia. Se eu decido tirar a lesão toda ou não, vai depender, às vezes, até do procedimento cirúrgico ali naquele momento. Então, às vezes, a gente tem uma lesão submucosa, a gente faz uma incisão para acessar a lesão, e aí, durante a própria cirurgia, olha só, a lesão se solta completamente da mucosa. Então, ela vai mostrando aí uma boa delimitação e uma possibilidade de ser benigna, né? Então, é importante a gente decidir isso. No caso das lesões epiteliais, a gente pode ter, normalmente, alterações na superfície desse epitélio que vão ser mudanças de cor, né? Geralmente, as lesões ficam mais esbranquiçadas ou vermelhas, determinadas proliferações irregulares. Então, são lesões aqui benignas, né, pequenas e associadas ao vírus HPV. E
lesões até um pouco irregulares, ulceradas, aí a gente já vai ficar preocupado porque é uma lesão mais agressiva e mais irregular, né, levantando então a hipótese de uma lesão maligna. Então, nesse caso aqui, né, a gente tem a hipótese de um carcinoma de células escamosas, que depois foi confirmado histologicamente. Mas antes de ter um carcinoma de células escamosas, provavelmente esse paciente teve, né, aqui já é outra região, mas provavelmente esse paciente teve uma chamada lesão potencialmente maligna. Então, pensar na possibilidade de o paciente ter uma lesão é importante também para a gente evitar o avanço dessas lesões, né? O paciente tem um diagnóstico precoce, um diagnóstico com mais chance de tratamento. Então, essa imagem aqui, ó, é de uma lesão eritematosa, né, vermelha, que a gente vai chamar de potencialmente maligna, ou eritroplasia, e que o exame microscópico vai me dizer se as alterações ainda estão somente no epitélio ou essa lesão já invadiu conjuntiva e já é câncer. Então, a biópsia para essa lesão vai ser muito importante para o paciente. Já essas outras imagens aqui, de lesões em placas brancas, né, que nós chamamos de leucoplasia, também vão nos dar essa informação, se a lesão está só no epitélio ou se já invadiu o tecido conjuntivo. O que é importante no caso das lesões em placa branca, né? A leucoplasia é uma lesão que não é causada por trauma, ela é causada por uma alteração genética que as células sofreram ali. Então, normalmente, né, muitas vezes elas não estão em locais que o paciente traumatiza tanto. Ele pode até aqui fazer uma escovação mais vigorosa, mas ele é uma lesão às vezes isolada, né, em algum local. É muito importante, antes da gente decidir fazer uma biópsia de uma placa branca, excluir a possibilidade de ser uma placa por trauma, tá? Então, o paciente que tem uma linha alba mais exagerada, porque ele fica mordendo essa bochecha, caso eu consiga eliminar esse trauma, o que vai acontecer com a ceratose friccional, que não é potencialmente maligna? Ela vai desaparecer. Então, inicialmente, a gente pensa em excluir esse diagnóstico através de uma adequação dessa oclusão do paciente. Caso a lesão persista, é importante avaliar microscopicamente. No caso do diagnóstico do câncer, né, é importante que eu faça também uma biópsia com profundidade. Essa lesão aqui no sólido do paciente, né, abaixo da língua. A gente tem que coletar em profundidade esse material e, obviamente, em quantidade adequada para o patologista visualizar justamente essa invasão das células, né? Então, às vezes, uma biópsia muito superficial pode dar um erro de diagnóstico. Então, o paciente tem uma lesão ulcerativa muito característica e, às vezes, vem lá no laudo fragmento de mucosa. Tem algo de errado, né? Ou eu tenho que rever essa lâmina, ou eu preciso fazer uma nova biópsia. No caso desse paciente, né, se a gente tivesse feito uma biópsia superficial, a gente teria um epitélio aparentemente normal e aqui uma mucosa. Olha onde que está o infiltrado da neoplasia, está muito mais abaixo. Então, a gente precisou fazer realmente uma biópsia com profundidade para a gente confirmar o diagnóstico. Então, sabendo agora de todas as indicações, é bom a gente só relembrar algumas contraindicações, né, no diagnóstico através de biópsia. A principal contraindicação é justamente a questão sistêmica do paciente, né? O paciente, para ser submetido a uma biópsia no consultório de vocês, ele tem que estar bem, ele tem que estar bem controlado, hipertensão controlada, diabetes controlado. Por quê? Como o professor Marcelo comentou, vocês vão transformar um procedimento que não é de alto risco em alto risco, né, Marcelo? Fazendo uma biópsia, mas o paciente está com câncer. Tudo bem, mas ele pode morrer ali com a sua biópsia, né? Se ele estiver muito descompensado. Então, pacientes que têm alterações sistêmicas, é importante que ele passe por uma avaliação médica de risco cirúrgico, né? Para que depois a gente faça de forma segura o procedimento de biópsia. Outra contraindicação são as lesões vasculares, elas não têm indicação de biópsia, né? A gente precisa primeiro fazer a exclusão clínica dessas lesões através de procedimentos como eversão da cabeça, para ver se essa lesão aumenta de volume, uma punção aspirativa, ou se nada disso for, né, não trouxer para a gente tanta segurança, também tem a vitropressão, que a gente utiliza uma lâmina pressionando esses vasos, mas se nada disso confirmar a nossa hipótese, a gente também pode fazer um exame de imagem com Doppler, que vai mostrar claramente se tem ou não vasos passando ali. Excluindo, então, a hipótese de uma lesão vascular, a gente faz a biópsia, mas se a gente tiver essa hipótese, o tratamento é medicamentoso. Temos que ter cuidado para evitar algumas falhas no procedimento da biópsia, que são
manipulação inadequada do material, às vezes o cirurgião está tão preocupado em tirar o fragmento que ele esquece que o patologista quer visualizar isso em perfeitas condições, né? Então, amassa esse fragmento. Se fosse aqui uma área importante para o meu diagnóstico, eu não ia conseguir enxergar, né? Então, às vezes, dependendo de como esse material é manipulado, o diagnóstico ele é comprometido. A fixação do material tem que ser de forma adequada, porque, olha só, as células degradam se elas não forem bem fixadas. Então, se eu estou planejando fazer a biópsia, eu devo ter no meu consultório o formol já preparado para o procedimento. E não colocar ele num soro para depois procurar um lugar para colocar esse material no formol. Porque imediatamente esse material já começa a degradar. Quanto mais tempo demora de pôr no formol, mais ele vai degradar. Informações no nosso relatório que enviamos junto com a biópsia, né? O patologista ele não vai adivinhar o diagnóstico. Tem alguns casos que pode dar lâmina para o patologista que ele vai conseguir dar o diagnóstico, mas na grande maioria, as informações clínicas elas são essenciais para o diagnóstico bem preciso, né? Ele vai te dar um diagnóstico, mas ele não vai ser tão preciso se você não der para ele todas as informações clínicas. Então, preencher adequadamente aquele formulário, enviar os exames de imagem que o paciente tem, se for uma lesão intraóssea, são necessários para a gente ter um diagnóstico mais preciso. Muito cuidado, né, no dia que faz ali 2, 3 biópsias, não trocar o material do paciente. Isso aí não é uma coisa impossível de acontecer, já vi acontecer isso, e depois conseguimos resolver, mas é um problema grave, né, se isso acontece. E aí a gente consegue, né, responder a nossa pergunta, né, diante de todas essas, algumas dessas informações. Então, se eu tenho uma boa hipótese diagnóstica, eu vou conseguir decidir se eu devo ou não fazer uma biópsia. Então, só para fechar o nosso raciocínio, né, a hipótese diagnóstica, para ser confirmada, precisa de biópsia? Se sim, a gente faz. Se não, a gente solicita outros exames para o paciente, que podem ser exames de imagem, exames de ultrassom, exames de sangue, né, para avaliar o soro desse paciente. Então, o diagnóstico não necessariamente ele vai ser feito por biópsia, né? E se a gente faz a biópsia, pode ser que eu esteja submetendo o paciente a um procedimento desnecessário e não vou trazer resultado nenhum para ele. Agora, se eu decido por fazer a biópsia, é importante também saber onde eu devo coletar. Se eu devo fazer uma biópsia perilesional, uma biópsia em profundidade, uma biópsia sem estar coletando ali muito tecido necrosado, assim, onde realmente o câncer está infiltrando, né? Saber também onde eu devo coletar passa pelas minhas hipóteses diagnósticas. E por fim, fiz o diagnóstico, fiz a biópsia e enviar logo para o laboratório, né? Não guardar aquele material ali 3 meses, 6 meses para o laboratório, porque não teve sentido aquela biópsia. A gente teve um caso no passado no laboratório que um colega do interior fez 3 biópsias no paciente, abril, maio e junho, porque era uma lesão muito grande, ele foi coletando aos poucos. E aí, quando foi no final de junho, ele mandou as 3 biópsias para o laboratório. A gente estava quase entrando de recesso e ele fez isso para juntar o material e mandar pelo correio tudo junto. Só que a biópsia inicial que ele fez em abril já era um carcinoma. Então, se ele tivesse enviado esse material, o paciente teria 3 meses de prazo a menos para ele receber esse diagnóstico. Então, é muito importante encaminhar o material, né? Além disso, esse material, muito tempo no formol, ele corre o risco de perder as suas características, ele corre o risco de não ser possível visualizar. Então, o ideal é de, mais ou menos, né, 48 horas, chegar no laboratório para ser processado. Ok? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Estejam à vontade se quiserem fazer alguma pergunta. Muito obrigada.